Olá pessoal, bom dia, boa tarde, né? Essa é a nossa segunda semana de aula já. A primeira semana foi apenas uma semana de introdução, de apresentação, né? A gente achou necessário a gente começar passo a passo porque o ano passado foi muito desgastante, muito corrido. A gente, em março veio a pandemia. Aí a gente só retomou lá no final de agosto, né? Então de agosto até o final de dezembro foi aquela correria enorme. E a gente terminou o ano passado muito desgastado, até né, muito distante os alunos dos professores. Então a gente começou esse ano, a primeira semana o objetivo era mais essa apresentação, a aproximação da gente novamente, né? E essa semana, que é a segunda, a gente está introduzindo o nosso ano letivo. O objetivo aqui é de fazer um vídeo bem curto de introdução, né, aqui ao 8º ano, né, que é mais ou menos apresentar o que é que a gente espera do 8º ano, o que é que a gente vai buscar cumprir. Nesse primeiro momento a gente vai começar ainda remoto, mas à medida que a vacina for avançando e a Covid for diminuindo, a gente vai ter chance de ir retornando à escola, né? Então, mais uma vez vou ser o professor de história, né? Claro, da turma. E alguns pontos que eu sempre gosto de destacar: o que é que a gente estuda em cada um dos anos. Isso é velho, né? Quem vem comigo desde o 6º ano vê que eu fico repetindo isso. Mas é uma forma da gente saber onde é que a gente está pisando e o que é que a gente está fazendo. No 6º ano a gente estudou a Antiguidade, no 7º ano a Idade Média, no 8º ano a gente vai estudar um período da história da humanidade chamado Modernidade, né? A Modernidade, e lá no 9º ano, quando todos passarmos, né, a gente vai estudar a história contemporânea, que é a fase da história mais perto da gente, aquela história a qual viveram nossos avós, nossos pais e nós vivemos hoje. Aqui no 8º ano, ao longo desse ano, a gente vai estudar a modernidade. E o que seria esse período, essa fase da história humana chamada modernidade? É na modernidade onde aconteceu um conjunto de transformações que levou à substituição dos reis por aqueles que nós chamamos de políticos, né? Falando em termos de conteúdo, foi a substituição da nobreza pela burguesia, né? Então, um grupo de pessoas que tinha todo um poder na sociedade durante esse período da modernidade, que era a nobreza, os reis, né? Aquelas pessoas consideradas de sangue nobre. Esse período foi responsável por substituir, né? Eles perderam esse poder. E quem é que passou a ter todo o poder social? Outra classe que a gente chama hoje de burguesia, burgueses, que são aqueles que são proprietários de empresas, bancos, né, e grandes quantidades de terra, né? E também foi nesse período aonde se deu a burguesia, ela buscou ficar independente do poder da nobreza. E então aconteceu no mundo todo, né, várias regiões do mundo. Aqui a gente vai falar principalmente da América e da Europa, né? Aconteceu no mundo todo várias revoluções que tinham esse objetivo: tirar o poder da nobreza, que estava nas mãos dos reis, né, dos nobres, e passar para as mãos da burguesia. É por isso que a gente já nasceu em um mundo governado por aqueles que a gente chama de políticos, né, e não por reis. Não conhecemos esse tempo. O nosso tempo, o nosso período histórico é aquele que quem comanda a sociedade
são aqueles que a gente chama de políticos. Mas antes não era assim. Isso foi uma invenção ou uma construção, né, da modernidade. Antes, quem comandava cada povo, cada região, eram aquelas pessoas que já nasciam consideradas de sangue nobre, né, porque eram filhos, netos de pessoas que eram também considerados sangue nobre, eram considerados nobres. E é um pouco de tudo isso que a gente vai ver aqui no 8º ano, né? Essa semana que nós estamos, ela traz um roteiro, um guia de aprendizagem bem introdutório, né? Falando, inclusive, eu tenho certeza que vocês não tiveram dificuldade nenhuma, porque essa nossa discussão ela já se deu em outros momentos, a questão das fontes históricas, o que é história. Mas a gente achou importante começar, porque tanto por ser o nosso primeiro contato novamente, né, com os guias, está todo mundo se adaptando ainda ao seu horário, à sua casa, né? Como também a gente sabe que nunca é demais a gente se compreender porquê de estudar história, né? Quando a gente faz qualquer coisa que a gente não sabe o porquê aquilo serve para a nossa vida, aquilo fica sem significado, né? Aquilo passa a ser chato, enfadonho, as coisas só têm gosto, prazer e alegria quando a gente sabe o significado daquilo para a vida da gente. E muitas vezes as disciplinas, a história é uma delas, às vezes a escola, né, vai se perdendo e não vai mostrando qual o significado daquela disciplina para a vida de cada um de vocês. Então, a gente buscou trazer novamente, começar justamente por essa discussão, né? Seria a importância da história para a nossa vida. A gente já sabe alguns desses pontos, mas nunca é demais a gente reforçar. A história estuda as transformações e as permanências, né? Esse é o grande objetivo da história, estudar aquilo que se transformou com o passar do tempo e aquilo que se manteve. Para quê? Só para conhecer? Não. A gente conhecer algo, né, ter ciência, informação sobre algo, faz com que a gente também fique responsável por aquilo. É por isso que o conhecimento, quanto mais conhecimento você tem, né, mais responsabilidade você também tem. Por quê? Porque você sabe que aquilo ou é correto ou é errado. Se você sabe que tem algo de errado, então é responsabilidade sua, nossa, dizer, ó, isso daqui não é correto, isso daqui está errado, está injusto. Isso é o que se espera de alguém que passou pela escola, isso é o que se espera de um cidadão, né? Ele poder se manifestar diante daquilo que está correto ou errado, né? Então, várias coisas, ainda mais a geração de vocês, né, que já nasceram ouvindo falar e vendo essas mudanças tecnológicas todas, são muito acostumados com transformações, né? Muitas. A gente perde de vista, se for falar de quantas a gente se deparou ou vocês se deparam ao longo da vida de vocês. Mas nem tudo nessa sociedade vive de transformação. Algumas coisas permanecem, né? E quando a gente vai olhar alguns elementos que permanecem, vamos pensar que o machismo, a violência contra a mulher, o racismo, né? Eu tratar alguém a partir da cor da pele dele. Isso são coisas que, apesar de diversas transformações, ainda continuam. Por quê que continuam? Né? Essa é a importância da disciplina da história para vocês, né? Para a escola, para o mundo. É a gente compreender. Compreender só por compreender, como eu já falei? Não. É compreender para transformar. Porque quanto mais a gente compreende, o conhecimento, né, ele é libertador. A gente compreende
e a gente fica também o quê? Responsável, né? Por aquilo que a gente está tendo conhecimento. A gente vai ser responsável, é assim que se constrói uma mente e um cidadão, uma cidadã crítica, capaz de reivindicar seu direito, capaz de levantar a cabeça quando está colocado numa situação injusta, né, de reivindicar, apontar o que está errado, certo? É para isso que serve essa nossa disciplina e também para a gente se compreender, né? Quantos de nós não compreendemos muitas vezes a nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade, o país que a gente vive, a sociedade que a gente vive, né? Muitas coisas que parecem ser inexplicáveis, como eu digo, tantas transformações, tantas tecnologias, cidades enormes, mas ali morando ao lado você tem pessoas extremamente favorecidas e outras que não tem nada, não tem uma casa, mora na rua, come o que está no lixo, morando muitas vezes vizinho, né? A desigualdade social. Então essa é a importância da história, a gente conhecer a nossa vida, o mundo que a gente vive, a sociedade que a gente vive, para a gente transformar, certo? Eu tracei aqui 3 objetivos que a gente busca cumprir no 8º ano, certo? São 3 grandes objetivos. Peço a vocês que anotem isso, tá bom? Porque a gente vai passar o ano todo, em algum momento a gente vai ficar sempre resgatando isso. Então, eu gosto muito que a gente vai, é como se fosse pequenos tijolos, a gente vai cimentando, né? Então, olha só, o primeiro grande objetivo do 8º ano, compreender as revoluções burguesas, a substituição da nobreza pela burguesia. Então, compreender o que foram essas revoluções